Nós vamos compartilhar hoje uma palavra que está no livro de 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3. 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3, diz assim a palavra de Deus: 4 homens leprosos estavam à porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso, se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos. E o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também fizeram a mesma coisa e as esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. Só para nós nos contextualizarmos, irmãos, nós estamos aqui lendo sobre um momento em que Israel estava passando por uma fome muito grande. De onde? Qual é a origem dessa fome? Os sírios haviam cercado Israel e as pessoas já não tinham o que comer, não tinham alimento. Chegava-se aos extremos mais absurdos devido à fome que lá tinha. Na altura, o rei chama o profeta Eliseu, que envia uma profecia dizendo: olha, amanhã haverá comida para todos e vai sobrar comida. Na altura em que o profeta profetizou, o capitão do rei, o chefe da guarda do rei, um comandante, duvidou e disse: olha, isso não vai acontecer. Impossível isso acontecer. Tanto que Eliseu vira para ele e diz: olha, você vai ver e você não vai experimentar, porque você está duvidando da provisão que Deus vai providenciar. O fato é que naquele período havia ali na entrada da cidade 4 homens leprosos. Esses 4 homens leprosos estavam na entrada da cidade justamente por causa da enfermidade que eles tinham. Enfermidade essas que não permitiam que eles entrassem dentro da cidade. Justo por eles terem lepra, eles ficavam na entrada da cidade, não podiam entrar porque eram leprosos e não tinham outra alternativa a não ser estar ali à entrada esmolando o tempo inteiro. Entretanto, conforme a fome foi atingindo a cidade,
A cidade cercada já não entrava, já não havia fluxo de pessoas. A crise também atingiu os leprosos, que já não bastassem sofrer de todo o mal da sua saúde, da miséria que se submetiam, agora a sua fonte de renda, que era a esmola do fluxo de pessoas, também fora interrompida. A cidade morrendo, eles morrendo. De repente, é como se um deles, a Bíblia diz que eles falavam entre si, mas isso certeza surgiu do coração de um primeiro. Um deles vira para os outros e fala: e aí? O que nós vamos fazer? Quais são as opções que nós temos? Se a gente entra na cidade, não tem nada para comer lá dentro. Se a gente sai da cidade, ou melhor, se a gente fica onde está, nós vamos morrer também. É aquela velha lógica de se ficar o bicho pega, se ficar o bicho come, ou se sair o bicho pega, é por aí, vai. Ditado é uma coisa que não é muito comigo. Mas se eu ficar o bicho come, ou o bicho pega, sei lá, e se eu sair também, dá no mesmo, e agora? Se a gente entra na cidade, morre. Se fica onde está, morre. Então, quais são as alternativas? Qual é a alternativa que nós temos para sobreviver a essa situação que está afligindo a todos e a nós também? Já sei. E se a gente arriscasse? E se a gente, ao invés de entrar na cidade, porque Israel, olhe bem, Israel tinha uma lei que proibia que os leprosos convivessem com a sociedade. Para além da proibição da lei, ainda a fome que existia dentro da cidade. Ou seja, a primeira alternativa, entrar e morrer na cidade. Se não morrer de fome, vai morrer apedrejado. Segunda alternativa, ficar onde nós estamos. Se ficarmos onde nós estamos, também morreremos de fome, porque não tem fluxo. As pessoas que passavam e deixavam esmolas, pães, não passam mais. E qual é a terceira alternativa? A terceira alternativa é arriscar. Arriscar como? Eu não sei as leis dos sírios, você sabe? Israel nos proíbe. E se os sírios não proibirem? E se nós formos, por uma possibilidade qualquer, bem recebidos? Porque a alternativa A, vamos morrer. A alternativa B, vamos morrer. A alternativa C, existe uma pequena chance de nós não morrermos. Então, qual é a melhor opção? A certeza da A que vai morrer, da B que vai morrer, ou da C que é muito possível que vão morrer, mas não é certeza. Entende a diferença? Não é certeza. Será que vale a pena arriscar? Pois eu configuro, ou eu quero lhe trazer esse primeiro perfil de pessoa. É a pessoa que, movida pela necessidade, mas conduzida pela coragem, resolve arriscar. É melhor tentar em pequenas possibilidades do que se conformar aonde já não há nenhuma. É como aquela pessoa que está doente e o médico diz para ela: olha, você já não tem cura, você vai morrer. E de repente vem um médico e diz: olha, existe um tratamento que é um tratamento que está em estado embrionário, está começando agora, ainda são testes, e você tem 1% de chance de sobreviver. E então você arrisca? É como aquela pessoa que entrou na lista de demissão do trabalho e o seu patrão lhe chama e fala: olha, você vai ser demitido, a não ser que você aceite o desafio de entrar em uma função que você nunca desempenhou, porque lá há uma vaga sobrando. Você arriscaria? É como aquela pessoa que vê todas as portas fechadas onde está e de repente vê uma possibilidade em um lugar desconhecido e resolve ir. É você jogar contra as probabilidades, mas na coragem
e na percepção que é melhor 1% do que zero. Há muitas pessoas que diriam 1% e zero é a mesma coisa. Então qual é a diferença? É melhor morrer na mão do povo de Israel do que morrer na mão dos sírios. Seja aquela pessoa que quando tem 1% de possibilidade, tem 99% de fé. Seja aquela pessoa que quando vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, enxerga que há grandes chances de Deus enviar uma tempestade. Guardou isso no seu coração? Guarde isso. Não seja como aquela pessoa que apenas reclama. Seja a pessoa que com 1% de chances tem o seu coração cheio de 90%, 99% de fé. Para além disso, se teve um que teve que falar, os outros tiveram que, juntamente com ele, agir. Há pessoas, gente, que inspiram através das suas palavras, mas há outras que inspiram através das suas atitudes. Há lugar para as duas. Há lugar para aqueles que falam e estimulam os outros, mas há lugar também para aqueles que falam menos, mas suas atitudes se tornam exemplares. Enquanto todo o povo de Israel estava enclausurado dentro daqueles muros, aqueles 4 homens, com pouco alarde, discretamente, resolveram caminhar em direção ao arraial do inimigo. Entenda uma coisa: nós vivemos em uma sociedade em que quanto mais você aparece, mais as pessoas te valorizam. Mas Deus, por diversas vezes, usa pessoas discretas. Pessoas que não gritam, pessoas que não chamam atenção para si, pessoas que só têm a coragem de dar o primeiro passo na fé. Não seja aquela pessoa que grita para que todos percebam a sua presença. Seja aquela pessoa que muitas vezes não é notada, mas que por Deus é honrada pelas suas atitudes de fé. Aqueles 4 homens saíram caminhando em direção ao arraial do inimigo. Eles não avisaram ninguém, foram discretamente. Se existe o perfil daqueles que incentiva, vamos lá, temos 1%, então Deus pode ainda nos honrar. Temos uma possibilidade, então é nela que nós vamos vencer. Existe aquele perfil de pessoa que fala menos, mas que caminha, que faz, que vai na direção do objetivo e do alvo estabelecido por Deus. Entretanto, eu chamo a atenção para um terceiro tipo de pessoa, que na verdade, todos esses tipos de pessoas, embora possamos encontrá-las em pessoas diferentes, a verdade é que o ideal é que todos nós reflitamos um pouco desses perfis. O terceiro tipo é aquela pessoa que está cheia de cicatrizes, mas por dentro ela já foi curada. Por que eu estou falando isso? Aqueles 4 homens, irmãos, eles eram machucados pela sociedade daquela época. Naquele período, eles eram excluídos. Eles não apenas carregavam no corpo a doença física, como também carregavam na alma feridas que a lei causava. Você sabe o que é você não ter culpa de estar doente e estar doente e ainda assim as pessoas te humilharem, despejarem, expulsarem do convívio da sua própria família? Você sabe o que é em um dia você ter emprego, ter amigos, ter família e no dia seguinte estar à porta da cidade mendigando?
Eles tinham feridas no corpo, mas também tinham tudo para carregar em si feridas na sua alma. Mas bendito é o homem que, mesmo carregando as maiores cicatrizes na sua vida, consegue ter a sua alma curada. Guarde bem isso. Existem pessoas que já apanharam muito na vida. Existem pessoas que já foram abandonadas, traídas, humilhadas e que, além da doença física, passaram por uma espécie de tortura emocional, mas que descobriram em Cristo a cura para suas almas. Aqueles 4 leprosos, quando eles percebem que não tem saída e que estavam doentes e excluídos, eles poderiam dizer: quer saber? Aquele povo lá merece morrer tudo de fome mesmo. Afinal de contas, olha o que eles fazem conosco. O povo que está lá dentro merece esse juízo de Deus. Tem mais é que tudo morrer mesmo, por tudo que fizeram contra nós. Eles poderiam, inclusive, gastar o seu tempo blasfemando contra Deus, dizendo: que Deus é esse que permite eu, sem culpa nenhuma, passar pelo que eu estou passando? Que Deus é esse que permite eu ficar aqui cheio de enfermidade, sendo humilhado, na miséria? Mas eles nem murmuram contra Deus e muito menos atacam os outros. Porque, embora eles ainda tivessem feridas abertas no corpo, eles nos passam que as suas feridas do coração já estavam curadas. Há pessoas que estão tão feridas, estão tão doentes, que em todas as dificuldades que essa pessoa passa e vive, ela ataca os outros e murmura contra Deus. Você quer saber se uma pessoa está emocionalmente ferida? Você quer saber se uma pessoa está doente por dentro? Pare para ouvi-la, porque ela vai sempre atacar outras pessoas. Ah, porque fulano não me entende. Ah, porque Beltrano não está aqui. Ah, porque fulano fez aquilo comigo. E, ao mesmo tempo, vai sempre murmurar com Deus. Por que Deus permite? Por que Deus não me leva? Por que Deus... Aquela pessoa precisa de cura no coração. Aquela pessoa precisa de uma transformação na sua alma. Mais do que a transformação da lepra do corpo, ela precisa de uma transformação no seu coração, para deixar de atacar os outros. E olha que muitas vezes a pessoa é vítima. Olha que muitas vezes a pessoa realmente sofre, mas ela não revida aos outros a dor que os outros lhe causam. Ela não bate nos outros com a mesma força que os outros lhe batem. Ela está curada. Ela não murmura contra Deus. Ela não questiona Deus. Ela sabe que Deus está cuidando de tudo. Portanto, a primeira pessoa, guarde bem isso, a primeira pessoa é aquela pessoa corajosa, que quando tem 1% de chance, ela coloca 99% de fé. A segunda pessoa é aquela que fala pouco, mas suas atitudes são exemplares e demonstra sua fé não pelo que fala, mas pelo seu modo de viver. A terceira pessoa é aquela que, embora tenha feridas ou cicatrizes no seu corpo, já foi curada na sua alma e não joga aos outros a dor que a vida ou os outros lhe causou. Por fim, a Bíblia diz que aqueles homens, eles foram até... Só um instante. Pronto. Eles foram até o arraial. E a Bíblia diz que quando eles estavam chegando perto do arraial,
Deus fez com que aquele povo que lá estava, do arraial dos sírios, ouvissem como um grande exército. Deus multiplicou os passos, Deus multiplicou a força dos seus passos, de maneira que o exército fugiu de medo de 4 leprosos. 4 leprosos fizeram mais barulho do que um exército inteiro. Irmão, Deus não precisa de muito para fazer barulho. Deus não precisa que você tenha muito dinheiro, muita força, muita saúde. Deus não precisa que você tenha muitos anos de vida. Deus precisa de pouco para fazer barulho. Deus precisa de pessoas que tenham fé, que tenham coragem e que tenham seu coração transformado. Se o teu coração está transformado, a sua atitude está cheia de fé, os seus lábios estão cheios de palavras de ousadia, você é capaz de fazer muito mais barulho do que um exército inteiro. Eles chegam lá e o arraial está vazio, completamente vazio, de pessoas, mas tinha comida, animais, ouro, tinha tudo lá. E a Bíblia diz que eles entram na primeira tenda, vão lá, comem, se alimentam e guardam o tesouro. E vão para outra tenda, vão lá e comem mais e guardam o tesouro. De repente, um deles olha e fala assim: não está certo, né? Como que não está certo? Não está certo. Não está certo. As pessoas da nossa cidade estão morrendo de fome e a gente está comendo sozinho. Não está certo. Aí eu imagino um deles que ainda tivesse o coração mais duro, dizendo: tudo bem que a gente não atribui a eles a responsabilidade de onde estamos. Porém, por que temos que dividir com eles o que Deus nos deu, se eles não dividiam nada com a gente? Por que a gente tem que agora dividir com o povo que nos deixou na situação que estamos? Só que um deles diz assim: não. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de dizer ao mundo o que Deus fez. Hoje é dia de compartilhar com as pessoas o que Deus nos deu, ainda que eles tenham nos traído, ainda. Porque, irmãos, olhe bem, uma coisa é a gente ser curado de maneira que as feridas se fecham. Uma coisa é a gente ser curado de maneira que a gente não se deixe sangrar mais por aquilo que sofremos. Outra coisa é a gente pegar o que Deus nos dá e compartilhar com aqueles que nos causaram as feridas. Você tá louco? Que loucura é essa, gente? Que loucura é essa? Que se tivesse nesse exato momento sendo pregado nos púlpitos evangélicos, mudaria a história do mundo. Irmãos, desculpe a franqueza, eu sou só um pastorzinho pregando aqui na internet para 15, 20 pessoas. Só. Mas isso que eu estou lhe dizendo, se estivesse sendo pregado hoje para multidões, o Brasil mudava completamente. Mas ao contrário disso, um monte de bobão foi hoje para a Avenida Paulista pedir anistia por crimes. E com faixa de Jesus te ama. Para com isso, gente. Irmãos, aqueles homens, aqueles 4 leprosos, nos dão um tapa sem mão. Quando eles dizem: vamos voltar lá? Vamos avisar para o povo que tem comida aqui? Vamos avisar para o povo que tem riqueza aqui? Vamos avisar para o mundo o que Deus está fazendo na nossa vida? Não é justo a gente ficar só para nós mesmos. Temos que dividir, temos que compartilhar. Isso se dá, irmãos, só é possível fazer isso quem alcançou o 4º ponto, que é ter a consciência restaurada. Rapidamente. Primeiro ponto é ter coragem. 1% de chance, tenha 99% de fé. Segundo, não fale apenas, haja. Caminhe em direção ao seu propósito, sem fazer alarde. Deus não está preocupado com quem faz barulho.
Deus honra muitas vezes é quem é mais discreto. 3, ou terceiro perfil, tenha o coração curado das feridas da alma que muitas vezes você passou. Mais 4, tenha a sua consciência restaurada, de maneira que você entenda que tudo o que Deus faz por um é para abençoar todos. Tudo que Deus faz na sua vida é para abençoar você, seu marido, sua esposa, seus filhos. Ah, então é só da família? Não. Tudo que Deus faz para abençoar você é para abençoar seus vizinhos, seus amigos. Então é só para quem eu amo? Não. Tudo que Deus faz é para abençoar todos que estão ao seu redor. É um por todos, tudo por amor de todos. Aqueles 4 leprosos entenderam que não era justo comerem tudo, não era justo terem todo o dinheiro no bolso, não era justo eles usufruírem das riquezas enquanto o povo estava morrendo dentro da cidade. Pois eu quero lhe dizer, meu irmão, em nome de Jesus, há pessoas que estão morrendo perto de você. Mas talvez não seja uma morte física, mas há pessoas que, nesse exato momento, perto de você, às vezes é alguém da sua família, às vezes é alguém do seu convívio, do seu trabalho, da sua vizinhança, alguém que está precisando que você divida com ele o que Deus está te dando. Mas eu não tenho nada, pastor, eu não tenho dinheiro. Mas não é só de dinheiro que eu estou falando. Ah, pastor, mas eu tenho pouco conhecimento, eu não sei compartilhar a palavra, eu não sei como fazê-lo. Pode ser, meu irmão, que a única coisa que essa pessoa que está morrendo precisa é do teu amor. Pode ser que a única coisa que essa pessoa que está necessitada está precisando é de um ombro. Alguns precisam de uma palavra, outros precisam de ajuda financeira, outros precisam de ajuda física, outros precisam apenas da sua presença, do seu ombro, para que um dia o mundo lembre a diferença que você fez enquanto aqui estava. Eu quero, queridos, faltam 1 minuto para essa live acabar. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrá-la e nós vamos voltar novamente no mesmo link para nós orarmos e cearmos juntos, amém? Eu vou encerrar agora e voltamos agora para que nós possamos fazer a ceia.